Texto de João 1, versículos 19 a 42. João 1, nós leremos dos versículos 19 a 42, mas a gente não vai ler tudo agora, a gente vai ler só uma parte, que o texto ele tem uns spoilers, então a gente vai lendo aos poucos. A gente vai dividir esse texto em 3 partes. Quando o Asaf ele começou a série sobre discipulado, ele falou sobre ser discípulo, mas também sobre fazer discípulos. Existe uma diferença entre ser discípulos e fazer discípulos. A nossa identidade como cristão é sermos discípulos, e a partir dessa identidade nós fazemos discípulos, né? Mas de quem somos discípulos? É isso que esse texto de João vai procurar responder. Inicialmente a gente vai ler então dos versículos 19 ao 28, que diz assim, João capítulo 1, versículos 19 a 28. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, e então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no dizendo, então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, esses primeiros versos, versículos 19 a 28, a gente tem o testemunho de João. Nessa época, apesar de hoje a igreja normalmente agir individualmente, e não, por exemplo, uma igreja nacional agir junta, nem nada disso, nesse contexto de Israel, Israel era de fato uma unidade espiritual, de forma que muitas decisões relacionadas ao escopo da religião, muitas decisões religiosas, eram tomadas de forma coletiva. Era o povo de Israel que tomava tal decisão. Era o povo de Israel que fazia tal coisa. Porque eles eram vistos mesmos como uma unidade religiosa. Era o povo de Deus. E nesse sentido, as decisões relacionadas ao âmbito religioso, elas deveriam ser tomadas coletivamente. Eram quase que tomadas coletivamente. E por isso que os sacerdotes de Jerusalém, nessa passagem, eles vão averiguar o ministério de João Batista. Porque Jerusalém é como se fosse o centro de onde as decisões religiosas eram tomadas. E aí começa um movimento, o movimento de João Batista no deserto, e essas pessoas têm que averiguar se esse movimento é de fato um movimento bom para o povo. E por isso que vão tanto os sacerdotes quanto levitas de Jerusalém averiguar o ministério de João Batista, uma vez que as ordens e tudo mais saíam de Jerusalém, lá que estava a instância que determinava o que era verdade, o que era bom e o que não era. Então, um movimento popular, como aquele que João estava organizando, batizando pessoas no deserto e tudo mais, não poderia ser ignorado por Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas, eles chegam e eles perguntam algo simples: quem é você? Quem és tu? E a primeira resposta de João Batista é uma negação. Ele nega ser o Messias, ser o Cristo. Cristo é o correspondente grego do termo Messias, o hebraico, que é aquele ungido, aquele que Deus havia prometido no Antigo Testamento e que traria a redenção e a libertação do seu povo.
aquele que tantas promessas do Antigo Testamento falaram, que o povo tanto ansiava. Mas João fala: eu não sou esse Messias. Em humildade também, ele nega ser como Elias, apesar do seu ministério ser bem parecido com o de Elias. E ele também nega ser o profeta. É interessante, porque eles perguntam se João Batista era o profeta. Na época de Moisés, Deus prometeu que um dia ele levantaria um profeta como Moisés. Então o povo estava esperando não um profeta qualquer, mas o profeta. Um profeta da mesma, digamos assim, estatura de Moisés. Então, ele também não é esse profeta. Então quem que João de fato é? É o que eles perguntam. Aí nos versículos 22 a 23. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Qual é a resposta de João Batista? Ele responde citando um texto que se encontra em Isaías 40, versículo 3. Quem quiser abrir aí para conferir, Isaías 40, versículo 3. É um texto profético acerca de uma voz de alguém que no deserto anunciaria a chegada da salvação em Israel. Era uma voz que anunciaria a chegada da salvação. Olha, por exemplo, o texto de Isaías 40, eu vou ler dos versículos 1 ao 5. Quem quiser abrir comigo, pode abrir. Para vocês verem o que diz o texto em seu contexto mais geral. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, que é o texto que João Batista cita. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. A ideia desse texto é que nesse dia tudo estaria no seu lugar novamente. A glória do próprio Deus seria revelada ao povo. Mas para que isso acontecesse, antes uma voz clamaria do deserto e prepararia esse caminho de redenção. E essa voz é João Batista. Então, João Batista tem uma humildade que ele nem se considera um profeta, ele se considera uma voz. Essa voz que prepara o caminho do Senhor, o caminho da redenção. Então, João Batista ele dá essa resposta maravilhosa, citando o Antigo Testamento para esses sacerdotes. E qual é a reação dele? Qual é a reação desses sacerdotes, desses levitas, ao ouvirem o que João Batista fala? Parece que é uma reação muito abaixo do esperado. É uma reação muito abaixo do esperado. Porque essas pessoas, elas nem sequer levam em consideração o que João acabou de falar. Elas nem sequer ponderam um pouco sobre o que elas acabaram de ouvir. Para elas, parece óbvio que João não deve ser levado a sério. Uma voz que fala do deserto. Ao invés de analisarem e verem se o que acabaram de ouvir é verdade, os fariseus continuam o inquérito, agora de forma ainda mais rígida. No versículo 24. Alguns fariseus tinham sido enviados, interrogaram-no. Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Por que eles perguntam do batismo? Porque aqui parece que o batismo é o problema. O batismo de João, para esses sacerdotes e levitas, ele passava dos limites mesmo, porque nessa época surgiam muitos mestres e coisas do tipo. Mas João, além de falar, de proferir palavras, ele também pediu uma ação concreta da parte do povo, que era o batismo. E essa ação de João, que também preocupa essas pessoas. Por que João batiza? Se não é nem Elias, nem o profeta e nem o Cristo.
Mas João, ele dá uma resposta que é muito interessante. Ele simplifica a questão e fala assim: eu batizo somente com água. Tipo assim, o que ele quer falar é: vocês não precisam se preocupar comigo. Eu batizo somente com água. Não era necessário se preocupar com João. Uma transformação muito mais profunda já havia chegado em Israel. Aí no versículo 26, o final do 26 e o 27. Mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Ou seja, uma transformação muito mais profunda já estava acontecendo. João está falando: eu só batizo com água, mas entre vocês já está alguém que vocês não conhecem. O Messias já estava entre eles. E João diz que ele é tão importante e tão valioso que João não era digno nem do menor serviço de um escravo, desamarrar as correias de suas sandálias. Quem será esse Messias? Vamos continuar então a leitura do texto de João, a partir do versículo 29 então. Foi onde nós paramos. João então, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Vamos parar novamente aqui no versículo 34. Então, quem que é esse Messias? É Jesus. É interessante que aqui o João Batista, ele parece ter uma reação quase de como quando a gente encontra uma pessoa famosa. Assim, não sei se você já tiver a experiência de encontrar uma pessoa famosa. Por exemplo, quando o Eto'o veio jogar aqui no estado do Botafogo, né? Que todo mundo assim animado, né? O cara jogou do lado do Messi, fez aí um dos tiros de ataque mais lendários assim, do futebol. E ele veio jogar aqui em Ribeirão Preto e tal. E eu lembro assim, o pessoal falando dele entrando assim, o pessoal: caramba, é o Eto'o tá aqui e tal. Normalmente quando a gente vê alguém muito famoso, todo mundo fica comentando: é o fulano que está lá. E João Batista tem uma reação do tipo assim, falando: é o Cordeiro de Deus, vejam, é o Cordeiro de Deus. Mas só que Jesus não era alguém famoso, ele não era alguém conhecido nesse período, né? Nada disso. Para João, até esse momento, ele era apenas o seu primo mais novo, um pouco antes desse momento, na verdade, né? Mas depois de batizar Jesus, João, ele entende tudo. Depois de batizar Jesus, João entende tudo. O texto diz que João viu Jesus aproximando-se. A ideia, provavelmente, é que eles se encontraram no momento do batismo de Jesus aqui. João ele não menciona o batismo, mas provavelmente João falou isso no batismo de Jesus. E ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Provavelmente, como eu falei, no momento de batismo de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro, por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus? Por que não seria, por exemplo, outro animal? Será que João escolheu o animal preferido dele e chamou Jesus assim? Ou tem um significado? É natural que tenha um significado, né? Jesus, ele é de fato o cumprimento de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. E por isso, ele é chamado de Cordeiro. A gente vai ver 3 textos no Antigo Testamento que eles falam sobre cordeiros. E eles falam o papel de um cordeiro no Antigo Testamento. E é um detalhe interessante aqui, que ele não é um cordeiro de Israel, mas um cordeiro de Deus, sendo puro, imaculado e apropriado pelo sacrifício. O cordeiro que o próprio Deus oferece pelo seu povo.
Existem 3 passagens no Antigo Testamento que falam a respeito de cordeiros, né? Uma que mostra sobre a figura do cordeiro, eu acho que são as 3 principais. É lá em Gênesis, quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho. E quando Abraão está subindo ao monte com Isaac pergunta: mas pai, cadê o cordeiro? E Abraão fala: Deus proverá o cordeiro. Deus proverá, e de fato Deus proveu. Deus não ia querer que Abraão sacrificasse seu filho, até mesmo porque Deus tinha prometido que Abraão teria, a partir de Isaac, uma semente muito ampla na terra. E Abraão sabia que Deus não ia voltar atrás com sua palavra. Ele tinha certeza que Deus proveria um cordeiro, que foi o que aconteceu. Isaac não precisou ser sacrificado, porque Deus proveu um cordeiro para o sacrifício. O segundo texto em que se fala a respeito de cordeiro no Antigo Testamento, o segundo principal texto, é lá em Êxodo, quando depois da 10ª praga, na verdade durante a 10ª praga, o anjo de morte que vai matar os primogênitos, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha muda, uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Aqui a gente tem uma noção mais clara do que o cordeiro significava, né? Aqui a gente tem a ideia de que de fato nós somos pecadores, mas haveria um cordeiro, alguém que como um cordeiro seria oferecido em nosso lugar, alguém que teria que morrer para que a nossa culpa, o nosso pecado, as nossas feridas fossem levadas, fossem curadas. Essa é a imagem do cordeiro que João Batista tem. Por isso que ele fala o cordeiro de Deus. Não é um cordeiro que Israel oferece, mas é um cordeiro que o próprio Deus oferece para que o seu povo pudesse ser salvo. E há também a segunda parte desse versículo de João 29, que diz assim: que tira o pecado do mundo. Esse texto provavelmente faz referência também a um ritual muito específico no Antigo Testamento, que é o ritual que a gente conhece como o dia da expiação, mencionado lá em Levítico, capítulo 16. Esse dia da expiação, ele acontecia uma vez por ano, e nesse ritual existiam muitas coisas que o sacerdote deveria fazer, mas uma das coisas que ele deveria fazer é pegar 2 bodes, um ele deveria sacrificar e colocar o sangue desse bode sacrificado em alguns lugares do templo, na tampa da Arca da Aliança, nas portas e tudo mais, e o outro bode, o sacerdote impunha a mão sobre ele e falava os pecados do povo. E falava os pecados do povo como que representando que os pecados do povo estariam sendo transferidos para esse bode. E depois desse bode era solto para vagar no deserto. A ideia desse ritual era de alguma forma representar que os pecados do povo estavam longe deles agora. Agora que o bode está longe de onde Israel residia. Essa era a ideia do dia da expiação, dessa parte da cerimônia do dia da expiação. Estava falando ritual, mas acho que cerimônia é um termo melhor. Da cerimônia do dia da expiação, simbolizando que os pecados do povo estavam longe deles. Mas aqui João Batista ele não fala, vejam, eis o Cordeiro de Deus que afasta os pecados do mundo. Não, ele vai além. Ele fala que o Cordeiro de Deus, aqui Jesus,
ele tira os pecados do mundo. Ele tira os pecados do mundo. Então, há uma posição completamente nova e maravilhosa com relação ao pecado aqui também. O pecado não é mais vingado, como acontecia, ou encoberto, nem minimizado ou desculpado, ou nem mesmo afastado, como a cerimônia do dia da expiação sugeria. O bode está longe, o bode com os nossos pecados está longe de nós, não. Ele é tirado, completamente perdoado e tirado pelo Cordeiro. E não é o pecado de algumas pessoas, não é o pecado das pessoas de Israel, não é o pecado dos israelitas, mas do mundo. Não apenas os de Israel, não apenas os leves, não apenas os do passado, mas todos os pecados de todos aqueles que creem em seu nome. Os meus pecados e os seus pecados, se você crê em Jesus. Esse texto não deve ser entendido também como se fossem os pecados de todas as pessoas do mundo, de absolutamente todas as pessoas, porque muitas pessoas não vão crer em Jesus, e a incredulidade é um pecado que vai condenar essas pessoas. E se Jesus tivesse de fato tirado o pecado de absolutamente todas as pessoas do mundo, e algumas pessoas vão para o inferno, significa que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Mas não é isso. A ideia aqui do mundo é de todos os tipos de pessoas do mundo, de os contextos diferentes de pessoas de todas as nações, pessoas de todas as épocas, e não necessariamente a totalidade de pessoas, mas sim de todos aqueles que creem em Jesus. Aquele que crê em Jesus pode ter a certeza que seus pecados não estão afastados, não estão encobertos, mas estão removidos, tirados completamente. E por mais que a declaração de João Batista ela também aponte para o futuro, ela não é, vejam, é o Cordeiro de Deus que um dia tirará o pecado do mundo, mas ela vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendendo que já naquele momento, no momento do batismo de Jesus, ele já está sendo o Salvador do mundo. O sacrifício de Jesus, ele não deve ser visto apenas na crucificação, ele não deve ser visto apenas no momento final, mas ele deve ser visto também em toda a sua encarnação. Um rei se tornando plebeu, um Deus se tornando homem, escolhendo sofrer o que os homens sofrem e passar o que os homens passam. O caminho de humilhação de Jesus, ele não começa na cruz, ele começa na manjedoura. Por isso que desde esse momento ele já é o Salvador. Ele não vai ser aquele que um dia vai tirar, mas ele já está no processo de abnegação e sacrifício para que o pecado fosse removido. Toda a vida de Jesus significou um suportar e um sofrer desde o início. Desde o início. E João Batista continua: este é aquele a quem eu me referi, quando disse isso no versículo 30. Vi depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. É interessante que João Batista fala antes de mim, só que João é o primo mais velho. João é o primo mais velho. Como que João pode falar então que Jesus veio antes dele? É porque João sabia que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. E nesse sentido, Jesus ele é mais velho que o próprio tempo. Então, mesmo que humanamente falando, João Batista seja mais velho que Jesus, a idade de Jesus é muito maior que a de João Batista. E João Batista fala no versículo 31, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Como assim João Batista não conhecia Jesus, que era o primo dele? O que João Batista está falando aqui? Provavelmente eles cresceram juntos, cresceram próximos, na verdade, se vendo às vezes e tudo mais. Não é que João Batista não sabia quem Jesus era, mas ele não sabia que ele era o Messias, que ele era o Cristo, aquele prometido por Deus no Antigo Testamento, que as pessoas tanto ansiavam,
né? E como Jesus reconheceu, como João Batista reconheceu que Jesus era de fato o Messias? Pelo batismo de Jesus, né? O Espírito Santo desceu sobre Jesus, e esse era o sinal daquele que batizaria com o Espírito Santo. Eu fico imaginando a expectativa de João Batista, porque João Batista fala, né, aí no versículo 33, eu não teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu fico imaginando, porque João Batista recebeu essa instrução de Deus: ó, João Batista, você vai pregar as palavras de arrependimento, vai pregar no deserto, vai batizar com água, e João batizava apenas com água, que é o máximo que a gente pode fazer. Mas viria alguém maior do que ele. Esse alguém é Jesus, que batiza com o Espírito Santo, né? Um batismo que confere nova vida, salvação plena, transformação completa. Além disso, Jesus concede o Espírito da maneira como ele próprio recebeu, como posse permanente. Como é diferente o batismo de João e o batismo de Jesus. Por causa de Jesus, o Espírito Santo pode vir e permanecer em nós também. O batismo, e uma coisa também interessante de se mencionar, que muitas pessoas acreditam que o batismo com o Espírito Santo, ele seria uma segunda experiência na vida cristã e tudo mais, né? Normalmente associado ao dom de falar em línguas estranhas, mas na verdade a Bíblia ela deixa claro que o batismo com o Espírito Santo, o batismo pelo Espírito Santo é o próprio ato de conversão da pessoa, né? É o próprio momento de conversão da pessoa. Quando uma pessoa se volta em fé para Jesus e em arrependimento, ela recebe o Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. Esse é o momento do batismo, é o momento da conversão. Então aqui, Jesus ele reconhece, João Batista, ele reconhece que Jesus é infinitamente superior a ele, pela sua pré-existência, mais antigo que eu, e pelo seu batismo, né? Pelo fato do Espírito Santo ter descido, permanecido em Jesus, ele sabia que ele era a pessoa que batizaria com o Espírito Santo. E aí, o versículo que fecha essa segunda parte que a gente leu: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Versículo 34 dessa passagem. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Vamos para a última parte que nós leremos hoje, os versículos 35 ao 42. Versículos 35 ao 42 de João 1. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 os seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Bom, João é bem interessante o livro de João, que ele dá, comparado com outros evangelhos, ele dá precisões de data bem mais específicas. Ele fala, em tal dia, no dia seguinte,
como acontece aqui, né? No dia seguinte, ou seja, no dia depois que João reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Messias prometido, ele fala novamente. Jesus provavelmente ficou ainda naquele lugar onde provavelmente João estava com seus discípulos, e João fala para dois dos seus discípulos também: ele é o Cordeiro de Deus, vejam, é o Cordeiro de Deus. E dois dos seus discípulos, ao ouvirem essa declaração de João, eles começam a seguir Jesus. E João Batista, ele não fica ofendido com a escolha dos dois discípulos, porque, como o próprio João disse, ele não era digno de desatar as sandálias dos pés sujos de Jesus. Jesus era um mestre infinitamente superior. João Batista não ficou doído com esses discípulos por eles escolherem seguir a Jesus, nem nada do tipo. Para João, eles fizeram a melhor escolha da vida deles. E aí, esses discípulos começam a seguir Jesus, literalmente, seguir Jesus. E aí Jesus pergunta: o que vocês querem? O que vocês querem? Ou também, pode ser que em algumas versões aparece: o que buscais? É interessante que essas são as primeiras palavras do Evangelho de João que nós ouvimos dos lábios de Jesus. O que vocês querem? O que buscais? São palavras simples, uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo é uma pergunta muito profunda. Jesus, em outras palavras, ele pergunta aos seus discípulos: vocês já sabem o que de fato vocês querem? Essas duas pessoas que desejam ser os seus discípulos, né? Vocês já sabem o que de fato vocês querem? Vocês já sabem o que eu posso oferecer? Sabem o que pode ser achado em mim? Vocês sabem o que vocês podem encontrar aqui? E como os discípulos eles respondem essa pergunta? Eles provavelmente ficaram meio desconcertados assim. Então eles respondem de uma forma respeitosa e humilde. Eles chamam Jesus de Rabi, chamam Jesus de mestre. E eles perguntam onde Jesus mora porque eles queriam conhecer melhor Jesus, eles queriam ficar com Jesus, eles queriam visitar Jesus, eles queriam de fato conhecer o Cordeiro de Deus. E como é diferente a forma como nós narraríamos esse fato hoje, eu fico pensando, porque o apóstolo João que escreve, ele diz assim, no versículo 39, respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, 10ª hora, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Imagina, provavelmente se a gente estivesse narrando, esses dois, André e Simão, passaram o dia todo com Jesus. E não tem uma palavra sobre o que eles conversaram, o que eles fizeram, só fala que eles passaram o dia todo. Provavelmente a gente ia escrever tudo assim que aconteceu, para todo mundo ter certeza assim, das conversas e de tudo mais. Mas aqui só fala que eles passaram o dia com Jesus, Como será que foi passar o dia com o Cordeiro de Deus, mesmo com o mestre dos mestres, Bom, então, voltando aqui para o texto, Jesus então ele pergunta: o que vocês querem? E eles respondem: mestre, fala onde você mora, nós queremos conversar com você, nós queremos estar com você, nós queremos conhecê-lo melhor, de fato conhecer o Cordeiro de Deus. E nesse momento, Jesus ele poderia falar uma série de impedimentos para esses homens. Ele poderia replicar com perguntas sobre de onde eles eram, se eram samaritanos ou galileus, o que eles experimentaram até esse momento, como foram educados, qual era o nível de instrução, o nível de instrução bíblica deles, ou como eles se posicionaram a respeito de Jesus em seu coração. Contudo, Jesus faz um convite simples para esses homens. Jesus faz um convite simples para eles: venham e verão. Venham e verão. Provavelmente eles viram muito mais do que eles esperavam. Eles viram muito mais do que apenas a casa de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o único mestre digno de nossa submissão. Ele como o André fala na passagem, o Messias, o Cristo,
Ele fala com empolgação para o seu irmão. Aquele prometido pelos profetas do Antigo Testamento. O fardo de ser discípulo de Jesus é leve, seu jugo é suave. Só nele podemos encontrar descanso, porque só nele podemos receber o Espírito Santo e ter o Espírito Santo e ter os nossos pecados não levados para longe de nós, não afastados para longe de nós, mas tirados e perdoados. Não há ninguém que tenha vindo até Jesus e tenha sido recusado. Nenhuma alma no inferno poderá dizer: eu fui até Jesus e ele me rejeitou. Jesus recebe os pecadores, como recebeu esses dois irmãos. Ele recebe todos nós, porque ele é um mestre doce, um mestre amoroso. Ele recebe os pecadores e os transforma em discípulos. É por isso que devemos ser discípulos de Jesus e de ninguém mais. Vamos orar sobre isso. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por ter feito tão grande plano de salvação, ao enviar o seu próprio Filho para viver e morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor proveu o cordeiro para Abraão, para que seu filho não sofresse a morte, da mesma forma o Senhor proveu um cordeiro para tirar a morte que o pecado traz da nossa vida, Senhor. Obrigado, Jesus, por ser um mestre tão bom e tão amoroso a ponto de morrer em nosso lugar, morrer por inimigos, morrer por pessoas que o desprezavam, por ser um mestre tão doce e tão capaz de ser misericordioso a ponto de perdoar pessoas horríveis como nós, e não só perdoar, mas nos chamar para sermos próximos de Ti, nos chamar para sermos seus discípulos, seus amigos. Obrigado, Jesus, por ter um jugo suave, um fardo leve de carregar, diferente de qualquer outro mestre e qualquer outro ídolo que nós buscarmos servir. Nos ajude, Deus, em sermos discípulos e nos esforçarmos em cada vez mais em treinar a nossa fidelidade para que ela seja voltada apenas para o Senhor. Que nós possamos cada vez mais, a cada dia mais, sermos discípulos apenas de Ti, apenas de Jesus. E que através disso nós possamos ser cada vez mais transformados à imagem dEle. Em nome do Senhor Jesus. Amém.